A minha alma está me pedindo para gravar um vídeo sobre esse tema que eu vou falar há 3 dias. Eu gosto de brincar que eu meio que abri mão do meu livre-arbítrio. O meu ego já não comanda mais o que eu faço ou deixo de fazer. Na verdade, quem toma conta da minha vida é minha alma, meu espírito, a minha espiritualidade. Eu firmei o compromisso de trabalho com a espiritualidade e como isso é raro, né? Poucas pessoas se entregam dessa maneira. Eles perceberam a minha disciplina, o meu coração puro, a minha força de vontade de melhorar, e eles meio que investiram em mim, sabe? Através de mim, muitas coisas legais têm reverberado no mundo. E não quero que isso pareça prepotência, tá? Realmente a minha existência, ela é mágica. A sua também é. Você logo vai descobrir isso. Se depender de mim, todo mundo vai descobrir isso, inclusive. Sobre um conto de fadas. Você acredita em conto de fadas? Bom, o que é um conto de fadas? Nós acreditamos que contos de fadas são os filmes da Disney, são as histórias que a gente escutou quando a gente era criança, sobre uma mocinha indefesa e a chegada de um príncipe no cavalo branco para salvar ela, né? Bom, o meu conto de fadas é um pouco diferente, mas sim, a minha vida é um conto mágico, onde todas as cenas, tudo que acontece tem um sentido, é um símbolo, é um código para mim, assim como as minhas tatuagens, que a minha vida tatuada começou, inclusive, com uma tatuagem de uma fada. Não, ela foi tampada por uma flor. Na época eu achei que ela era muito pequena para as minhas costas e aí eu tatuei uma flor maior. Mas hoje a minha espiritualidade chegou para mim com muita claridade nessa informação, me explicando que todas as minhas tatuagens eram símbolos, eram códigos que eu ia precisar ativar em algum momento do meu despertar para que eles se tornassem minhas bússolas. Então hoje não existe nenhuma tatuagem minha que foi feita aleatória, muito menos essa fada e muito menos ela ter sido tampada. É como se naquela época ela não pudesse estar tão exposta. Nem eu, nem o mundo à volta estava preparado para viver com uma existência mágica. Eu tenho uma amiga que me diz que... Ela me dizia, né, quando estávamos juntas em Salvador, ela falou assim: Larissa, eu só acredito nas coisas que você me fala porque eu vejo elas acontecerem, porque é real. E sim, é real. Eu vim na Terra para reviver a magia aqui. E nós viemos, tá? Quando eu digo eu não quero ficar falando eu, mas sim, alguns seres se despertam antes para depois eles falarem: olha, eu fui, voltei e tô aqui te chamando, vem cá, olha em volta. A sua vida também é uma magia. É um filme, é o nosso filme. Existem muitas cenas desse conto de fadas, né? Eu agora recentemente eu vivi a materialização do meu quadro dos sonhos, por exemplo. Tive experiências que eu nem sei se eu consigo falar sem me emocionar, tá? Mas eu vou contar algumas partes assim meio soltas só para eu deixar aqui registrado, eternizado. Não reparem que eu mexo muito
Bom, eu tomei um pouco de café agora porque eu queria a medicina do café agindo no meu corpo para eu compartilhar essa mensagem de forma energética, porque é muita energia, tá? Hoje eu tive um dia especial, e eu também não estou usando o arquétipo do beija-flor. Eu praticamente incorporei ele, porque ele é o meu animal de poder, embora todos os arquétipos nós temos que usá-los com sabedoria. Por exemplo, o arquétipo do beija-flor, se eu não cuidar, eu não gravo nenhum vídeo, porque o vídeo nunca vai estar bom o suficiente e eu acabo não colocando nada em prática, porque é o excesso de busca da perfeição, tá? Isso já fica uma dica aí para quem está estudando os arquétipos, quem usa arquétipos, né? Use com moderação, mas como o beija-flor e eu somos uma coisa só, eu acabo aceitando essa vontade de movimento, e eu estou usando o movimento ao meu favor, e esse movimento está me ajudando a acender o meu fogo interno e está me ajudando a movimentar os meus projetos, os meus planos, que não são só meus, mas enfim, isso também faz parte da magia, né? Ser guiada por símbolos, sentir eles agindo na minha vida. Às vezes eu tô, por exemplo, no pôr do sol, em uma praia, isso já me aconteceu algumas vezes, e eu olho para o céu, as minhas tatuagens da lua e do sol estão exatamente no desenho do que está acontecendo ali agora, né? Bom, eu vou voltar ali contando sobre essa minha amiga ter me dito isso, quando ela me disse que ela acreditava nas coisas que eu falava porque ela via acontecer. Teve um dia que eu estava deitada, entregue à espiritualidade, falando: olha, eu não sei o que eu faço da minha vida, por favor, vocês me levam. Em muitos momentos eu me entreguei dessa forma. Hoje eu me entrego conscientemente, mas eu me entregava no desespero. Hoje eu me entrego na alegria, mas antes era no desespero. E eu estava agarrada com as minhas orixás, com Oxum e Iemanjá, que estão no meu altar já há algum tempo. E estava assim, debaixo da coberta com elas. E essa minha amiga chegou, eu morava na casa dela essa época. E ela falou: levanta aí, vamos ali que eu vou te levar em um lugar. E quando foi, ela me levou no lugar que era o encontro entre o rio e o mar. Pela primeira vez eu chegava entre o rio e o mar. E depois eu fui morar entre o rio e o mar. Na minha casa eu pisava na areia do rio e do mar. Hoje, por exemplo, no lugar onde eu moro, em uma semana que eu estava aqui, a casa é de frente para o mar, tá? E sem a chance de ter uma cachoeira, por exemplo, ou um rio. Mas o guardião do lugar foi intuído a construir uma mini cachoeira na piscina. Então, novamente, eu estava diante do meu altar, rio e mar, né? Oxum e Iemanjá. E só um parênteses aqui, quando me perguntam se eu sou da Umbanda, se eu sou do Candomblé, meu querido, minha querida, eu sou da floresta. Eu sou dos orixás. Não me rotulem, porque eu não entrei em uma casa, eu não estudo essas religiões. Eu realmente sou da natureza, tá? Essa é a minha magia, a parte mais bonita desse conto de fadas, tá? Bom, essa foi uma parte muito linda desse conto de fadas. No outro foi quando eu fui viver dentro de um lugar onde tinham caranguejos por todas as partes. E lá dentro eu vivi em cima de uma árvore. Foi uma das experiências mais mágicas da minha vida.
E em cima dessa árvore eu estava estudando sobre a minha mãe. E a minha mãe é canceriana, que magicamente o guardião desse lugar fazia aniversário bem no dia do aniversário dela. E câncer, como quase todos sabem, o, o símbolo do câncer são caranguejos, né? Então eu passei um mês ali andando sobre caranguejos, vendo eu andar e eles se esconderem. E eu me encantei com esse irmão, com esse guardião desse lugar. Me encantei, quando eu digo, pelo ser de quinta dimensão dele, não pela pessoa dele. É um ser que tem companheira, uma linda que tá com ele lá, firmona no propósito, mas eu me encantei com o ser de quinta dimensão dele. Ele foi a primeira pessoa que me perguntou de qual estrela eu tinha vindo. E isso para mim foi bem impactante, porque eu sempre tive a lembrança da estrela, sempre soube que eu era diferente. Então, alguém enxergar minha alma para mim foi algo muito grandioso, né? E lá, eu me encantando por esse ser de quinta dimensão, eu recebi uma paulada na cabeça de caboclo que me disse assim: agora você vai lá para sua cidade colocar em prática tudo que a floresta te ensinou. E assim foi feito. Vamos voltar lá na minha infância e recentemente, quando eu descobri o que a magia não é recente. Tudo isso que eu tô contando aqui, meio solto, é uma forma da minha eu anciã um dia vir ouvir essa mensagem e se lembrar, né? Tipo, ela vai estar muito focada nos seus trabalhos, nas suas rodas, nos seus atendimentos, nos seus livros, e talvez ela já não fale tanto mais sobre esse conto de fadas. Ela vai estar vivendo, né? Mas essa é a maneira de eternizar isso. E só que quando eu digo isso, parece que, ai, você descobriu a magia agora na sua vida. Não. É a minha ancestral, uma das minhas ancestrais que mais me guiam, não a que mais, mas que está mais presente, que eu sinto mais a presença, é a cigana. É uma pomba-gira cigana, que é a coisa mais linda do mundo, que me pede para ser mais vaidosa, para deixar o meu lado meio roots e cuidar mais da minha aparência, né? Ela que me faz ficar tão feliz quando eu coloco uma mochila nas costas, mas também é a que me ajuda a consolidar um lar, a unir a minha família. Mas enfim, ela sabia que eu ia ser muito desconfiada, eu ia precisar de certezas de que eu nunca estive sozinha e que ela sempre esteve ao meu lado. Então, que ela me mostrou na minha frente a placa do nome da loja da minha mãe, que era Gypsy. O que significa Gypsy? Significa cigana. Uma placa bem grande, dourada, sempre na minha frente. E ela me falou assim: ei, volta no seu passado e limpa a sensação de ter sido abandonada, porque eu sempre estive ao seu lado. Você nunca esteve só. Você simplesmente escolheu vir em uma família um pouco disfuncional, num lugar onde você não seria tão acolhida. Por quê? Primeiro, porque essas dores iam te fazer crescer. E segundo, se tivesse muito acolhimento, você ia ficar lá muito confortável com a sua lua em touro e você não ia voar, você não ia se transformar. Bom, essa guiança, para mim, viver um conto de fadas, viver a magia, nada mais é do que saber que eu estou sendo guiada pelos meus ancestrais. Eles me ajudaram a escolher as minhas tatuagens, eles me ajudaram a escolher a minha história de vida, para que hoje eu pudesse me tornar quem eu me tornei. E quem eu me tornei? Eu me tornei um ser encantado, um ser
Um ser sem dores no espírito. Parece estranho isso, né? Como assim alguém sem dores no espírito? Bom, existe. Esse alguém sou eu. É sério, eu só registro a minha história porque eu sei que através dela eu consigo inspirar outras pessoas a encontrarem a magia na vida delas. E para serem seres sem dores no espírito também. Quando a gente descobre que nós podemos voltar no nosso passado e modificá-lo, cara, o que mais vai te doer? Eu que sempre me senti abandonada, me senti rejeitada, me senti difícil. Eu voltei no meu passado e descobri que isso não era sobre mim. E ainda assim, era sobre mim porque eu tinha escolhido aquela história. Se eu tivesse sido uma pessoa amada, uma pessoa mimada, por exemplo, eu não teria conseguido viver todas as coisas que eu vivi. De dormir na rua, de sair para a praça e com a minha mala e vender todas as minhas roupas, de desapegar de tudo. Como que uma patricinha faz isso? Não faz. Então, desculpa as patricinhas, mas eu nem sei como eu poderia pensar em terminar esse vídeo sem falar sobre a magia master da minha vida. Assim, gente, como eu e alguns amigos despertos gostamos de dizer, isso parece check-in para um psiquiatra dizer assim: nossa, ela é louca. E tentaram, tá? E quase conseguiram, me deram até um laudo, sabe? Mas foi um laudo induzido para eu, enfim, para eu receber algo que disseram que eu merecia receber porque eu não poderia trabalhar. Tentaram me desenhar como uma pessoa com incapacidade laboral, sendo que eu sou um espírito que trabalha mais do que 24 horas por dia. Aonde eu tô, o meu espírito está trabalhando, tá despertando alguém, seja no invisível ou no invisível. Mas enfim, essa é outra parte da magia e algumas partes da magia eu não posso compartilhar ainda. Mas essa tem a ver com uma borboleta azul, que inclusive quando você me enxergar, quando você me ver, saiba que ela está aqui ao meu lado. É um espírito velho como uma árvore e novo como o pôr do sol. Eu tinha pausado o vídeo, o meu ego dizendo: não, você tá falando muito rápido, tá, ninguém vai entender nada, e minha alma falando assim: confia, confia. E eu recebi aqui uma chamada tipo: você não vai contar sobre essa magia? Bom, como não? Eu vou resumir, muito resumido, porque essa merece um vídeo inteiro contando sobre ela. Eu quero deixar para os meus netos, meus bisnetos essa história, porque é a minha fada madrinha. Eu disse que uma das minhas ancestrais é pombagira cigana. Limpe os preconceitos de pombagira, tá, gente? Não é nada do que a igreja falou para vocês que era, por favor. É, mas sobre essa minha ancestral especial. Foi a minha madrinha nessa vida e ela desencarnou. Eu não estava na minha cidade, eu estava na Bahia. E assim que ela desencarnou, a minha mãe me contou, e eu fui até um pouco fria, eu confesso, porque essa jornada de saber que a alma é eterna faz a gente se tornar um pouco fria mesmo. Eu não acredito na morte, porque eu sei que a morte não existe. E eu só comentei assim: bom, ela concluiu a missão dela. Que seja bem recebida, enfim. E fui viver a minha vida, fui pra praia,
Eu confesso, na hora eu não senti nada, aquela tristeza, nem nada. Fazia um tempo que a gente estava afastada, né? E eu ainda carregava um pouquinho de mágoa por ela não ter sido presente na minha vida, mais presente, porque eu acreditava que eu precisava muito dela, muito de uma figura feminina, né? No lugar da minha mãe, que foi uma figura feminina um pouco ausente. E quando eu voltei da praia, depois que eu descobri que ela tinha desencarnado, talvez essa seja até a parte 2 do vídeo, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir falar resumidamente. Eu volto da praia e tinha uma lagarta enorme, com olhos enormes, na casa onde eu morava. Na casa essa, que também era uma magia sem fim, tá? Uma casa onde o caminho dessa casa chamava Casa na Floresta. O caminho até chegar a essa casa eram casas com o nome dos orixás, numa cidade que era praticamente meu altar manifestado. Não teve um minuto sequer da minha vida, e principalmente depois do meu despertar, que a minha vida não era uma magia muito simbólica, com a espiritualidade praticamente presente em todos os lugares, em todos os objetos. É assim, uau! Eu realmente amo muito a minha existência, tá? Mas enfim, cheguei em casa e tinha uma lagarta enorme com olhos enormes. Nunca tinha visto uma lagarta dessa forma. Eu vou ver se eu tenho a foto aqui ainda e vou colocar aqui. E nesse dia eu comecei a sentir algumas coisas que eu nem sei explicar. Me lembro que eu só recebi o chamado vai pro computador, e eu comecei. Eu olhava pro lado, tudo azul. Tudo azul. Eu ia reparando com muita força tudo mais azul, e os olhos dela eram azuis. E eu comecei a digitar, quando veio eu estava psicografando esse ser que tinha acabado de desencarnar. Isso ia muito contra tudo que eu tinha aprendido no espiritismo, por exemplo, né? Porque eles dizem que os espíritos vão para um hospital e tal, enfim. E esse espírito me dizendo que ela já tinha alcançado um nível de amor na Terra no qual ela não precisava, ela brincou. Eu acabei escrevendo um livro, esse livro existe. Eu não coloco ele muito à mostra porque a família não disse assim, olha, eu aceito, né, essa história, pode compartilhar. Mas ela disse que tá nem aí. Ela, por mim, ela quer muito que essa história venha ao mundo, então eu já tô fazendo isso. E começou um aconselhamento me dizendo sobre ela brincando, tipo assim, os espíritos evoluídos, eles não passam tempo eles não morrem e não vão pra nuvem. Não, tocar harpa, nada disso. Eles voltam aqui e continua a missão. A missão espiritual não para. E ela explica o porquê dos apegos dela. E me fez dar um perdão para minha mãe, porque eu ficava muito brava com a minha mãe, porque ela vendia muitas coisas para minha madrinha, né? E a minha madrinha disse que era um combinado. Ela precisava de ter todos os apegos na matéria para que ela continuasse aqui, trabalhando. É como se o espírito dela tivesse desencarnado, ela foi, olhou tudo do alto, se lembrou muito rapidamente de quem era, porque tinha um coração puro, muito verdadeiro, muito, um dos corações mais bonitos. Os filhos dela que o digam, eles foram muito nutridos com esse amor, e eu senti um pouquinho, né, eu sabia isso inconscientemente, gostaria de ter recebido esse amor na infância. Ela tentou me dar um pouco, mas não era a minha história assim, porque senão eu não teria descoberto esse amor através do meu eu sou, através da minha espiritualidade, através, né? Enfim. E esse espírito
que já ia se desfazendo do ego dela, de Gisele, ia falando que ia dando a dimensão da luminosidade dele, ia me aconselhando e aconselhando e mandando mensagens para as pessoas, dizendo a eles que era para que eles parassem de sofrer, porque esse sofrimento acabava fazendo ela sofrer ainda. Lembra, ela ainda tinha muitos apegos. E aos poucos essas pessoas iam parando de sofrer e ela ia conseguindo subir nessa espiral, né, de evolução dos espíritos. Esse é o caminho de todos nós, né? Alguns vão precisar de mais vidas, eu ainda não sei quantas, também não estou preocupada com isso, eu só tenho o presente. Mas a minha história de conto de fadas não poderia terminar de forma contando que sim, eu tenho uma fada madrinha e essa guiança, desde que chegou, com os aconselhamentos que ela me dá, acredite se você quiser, viu? É a minha maior realidade. Ela modificou a minha postura, ela passou muito tempo sentada no computador, ela precisou se anestesiar muito com o trabalho. Mais à frente eu vou voltar a contar a história dela. Eu não tenho outra escolha. Mas falar em escolha, ela não me dá escolha se não dar certo, se não vir e viver tudo que eu vim para viver. A minha coluna, depois disso eu nunca mais estive assim. E depois que eu alinhei a essa postura, a minha energia se alinhou e os meus chakras se alinharam e eu realmente fui vivendo uma espiral de alinhamento cósmico, uma coisa surreal. Tá? Ela tinha uma tatuagem de borboleta azul e todos os lugares que eu vou existe uma borboleta azul, seja no pano de prato, seja numa colcha, seja em um quadro, não importa, mas está sempre lá. E é engraçado que hoje eu já não converso tanto com ela como eu conversei nesse tempo. Era assim, quem ouvia falava, tá louca. Mas é porque foi um diálogo muito, muito intenso. Tanto é que o livro é um diálogo. Eu falo e ela fala, eu falo, ela fala, eu falo. Até daqui a pouco ela fala assim, somos um. Não tem mais separação. Eu já não conseguia mais separar o que era meu, o que era dela. Foi muito intenso. Eu não comia, eu não conseguia nem me levantar do computador. E olha que pra mim é difícil ficar parada. Eu sempre estou em movimento e eu passava horas. É uma mensagem muito linda e que eu sou a guardiã e a responsável por compartilhar. E já estou compartilhando. Eu não quero provar nada pra ninguém, eu não quero que você acredite em mim. Eu só te convido a dádiva da curiosidade, quem sabe. As minhas histórias são reais. Reais pra mim. E quando você perceber que a sua vida também é um filme, que a sua vida é uma magia, você vai ver que a sua também é real. Hoje os meus sonhos são reais, porque eu sonho todos eles desperta. Você ainda não sabe que a sua vida é um sonho, porque você ainda está dormindo. E eu tô aqui para te acordar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia para sua nova vida. Para sua nova vida no encanto, para sua nova vida na magia. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. No começo vai doer, porque você vai perceber que tudo à sua volta, que te dói, que te incomoda, foi criado por você. Mas logo, logo, se você quiser dar as mãos para mim, eu posso te ajudar a transformar isso e criarmos juntos
um conto de fadas magnífico. E você vai perceber. Quem te trouxe aqui foram os seus ancestrais. E eles querem muito que você viva a volta da magia na Terra. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. A vida ganha outro sentido. Todos os dias você acorda sorrindo, agradecendo, curioso para o que vai acontecer, e as sincronias não param de acontecer. É perfeito. É impecável viver com a consciência da magia. E é por isso que eu me empenho tanto em compartilhar. Bem-vindo à minha história. Bem-vindo à sua nova história. E logo, logo você vai descobrir que a nossa história é uma só.